O fundo do mar é o maior habitat do planeta, ocupando 95% do espaço da Terra. Entretanto, também é um ambiente mais inexplorado de todos, sendo assim um dos lugares mais incríveis do planeta. Neste vídeo, você vai aprender várias coisas novas e incríveis sobre o fundo do mar. Número 10. Ninguém sabe onde começa. O fundo do mar é um termo em disputa, sem uma definição exata. Para alguns, se refere a qualquer parte do oceano onde vivem criaturas assustadoras, estranhas e bizarras. Para outros, é uma definição que tem a ver com profundidades oceânicas específicas. Alguns afirmam que o fundo do mar começa no limite da plataforma continental, onde a luz do sol geralmente começa a desaparecer, uma profundidade de cerca de 200 metros. Outros, como o Registro Mundial de Espécies do Fundo do Mar, consideram como qualquer ponto em que as variações nos parâmetros físicos, como a temperatura, se tornam mínimas. Isso significaria que o fundo do mar está sempre abaixo dos 500 metros. No entanto, como a profundidade média do oceano é de cerca de 4.000 metros, tem quem diga que as partes mais profundas estão abaixo de 1.000 fathoms, ou 1.828 metros. Podemos ver nesse diagrama que, a essa profundidade, as temperaturas chegam perto do congelamento e praticamente não existe luz solar. Como o Sol é essencial para a fotossíntese, poucos seres vivos são capazes de existir ali. Usando interfaces de luz, de pressão e de temperatura, os oceanógrafos dividiram o oceano em 5 camadas distintas, que podem variar dependendo da área e clareza da água, com cada zona se diferenciando por suas características únicas. Número 9. Criaturas do fundo do mar são incrivelmente diversas de propósito. As espécies das profundezas parecem ter evoluído de maneira estranha apenas para nos assustar, mas na verdade elas evoluíram dessa maneira para fins específicos de sobrevivência. Por exemplo, para tirar proveito da falta de luz, a maioria dos animais é transparente ou vermelho, uma cor que poucas criaturas conseguem detectar e se camufla na escuridão. Para aqueles no mar raso, olhos enormes tiram vantagem do que existe da luz solar e a bioluminescência, uma reação química que permite que os animais criem luz. É considerada uma maneira de contra-iluminar a fraca luz do sol, para que os peixes fiquem invisíveis aos predadores abaixo deles. Considerando a quantidade de água acima deles, a pressão é outro elemento com o qual as criaturas do fundo do mar precisam lidar. A pressão é suficiente para distorcer as complexas moléculas, membranas e proteínas, das quais toda a vida depende. E é por isso que as criaturas que vivem lá costumam ser gelatinosas, com estruturas ósseas mínimas. Para sobreviver em águas geladas que podem ficar abaixo do zero devido ao sal, a maioria das criaturas carrega gorduras altamente insaturadas em suas paredes celulares, o que ajuda a eles a manter a fluidez de suas membranas nas profundidades geladas do oceano. Número 8. Mal começamos a explorar o fundo do mar. Algo que pode ser óbvio, mas que talvez você não tenha pensado tanto sobre. Parte da razão pela qual demoramos tanto tempo para explorar o fundo do mar foi pela falta de equipamentos e veículos subaquáticos mais sofisticados, capazes de irem a lugares mais profundos. Alguns dos muitos veículos submersíveis que criamos ainda são derrotados pela pressão das águas, já que até o veículo de pesquisa mais avançado, que existia em 2014, implodiu enquanto estava em operação. Na época, ele foi esmagado sobre 10.000 metros de água e os cientistas estimaram que havia cerca de 7 toneladas por centímetro quadrado de pressão na embarcação. Para impedir que isso aconteça, os submersíveis devem ser pressurizados internamente para igualar a pressão exercida do lado de fora. Por isso, é justo dizer que essas máquinas são projetos avançadíssimos. Não apenas os pesquisadores de alto mar devem lutar contra alguns dos elementos mais difíceis, como também devem lidar com a questão de contarem com pouquíssimo investimento. Os dólares da exploração espacial diminuem seriamente os gastos oceânicos, como visto por esse gráfico do orçamento dos Estados Unidos em 2013. Número 7. Apenas 3 pessoas já foram ao fundo do mar. Devido às condições extremas mencionadas
mencionadas anteriormente, o fundo do mar parece ser a fronteira final da exploração da Terra. Muito mais pessoas estiveram no espaço do que lá. Sério, muito mais. Mais de 500 pessoas estiveram no espaço, enquanto apenas 3 se aventuraram a mais de 10.000 fathoms de profundidade em nossos oceanos. As 2 primeiras pessoas a se aventurarem tão profundamente se superaram e desceram ao fundo da parte mais profunda conhecida do fundo do mar da Terra, em 1960. Eles desceram para o que é conhecido como a Depressão Challenger, uma relativamente pequena depressão no Oceano Pacífico, que reside nas Fossas Mariana, unicamente profunda. A terceira pessoa a se aventurar lá foi em 2012, e era fã do fundo do mar, dirigindo e produzindo filmes, incluindo The Abyss e Titanic. James Cameron, insatisfeito com a falta de exploração do fundo do mar, gastou 10 milhões para financiar a construção de sua embarcação, Deep Sea Challenger. Ele desceu mais de 11 quilômetros, onde passou 3 horas coletando dados científicos, espécimes e visões impensáveis para 1960. Número 6. Novas espécies são descobertas diariamente. Como é um lugar inexplorado, cada vez que um veículo é enviado lá, é muito provável que desenterre uma nova descoberta. Em um período de 1 ano, o Registro Mundial de Espécies Marinhas relatou a descoberta de 1.451 novas espécies marinhas, das quais muitas foram encontradas no fundo do mar. Isso significa que, além das 240 mil espécies marinhas já registradas, cerca de 4 novas são encontradas por dia, o que é surpreendente, considerando que, há mais de uma década, muitos cientistas achavam que tinham catalogado todas elas. As estimativas revisadas com base na taxa atual de descoberta sugerem que devemos conhecer apenas cerca de 1/4 das espécies oceânicas, embora muitos cientistas acreditem que a gente conheça ainda menos que isso. Considerando que a maioria delas são espécies do fundo do mar e existe um total de apenas 20 mil registradas até agora, ainda devemos encontrar muitas espécies diferentes de animais. Número 5. É um playground gigante. O termo gigantismo do fundo do mar existe em zoologia por uma razão. Refere-se à tendência de que os animais que vivem lá são maiores em tamanho do que seus parentes em águas rasas. Não temos certeza se isso ocorre como resultado de uma adaptação de recursos escassos, maior pressão ou por outros motivos. No entanto, no caso dos crustáceos marinhos, algumas teorias propõem que deve estar relacionado ao aumento de tamanho e idade, com a diminuição da temperatura ambiente. Aqui estão alguns exemplos desse fenômeno: o isópode gigante, o anfípode gigante, o caranguejo japonês e a lula gigante. Imagine outros gigantes que se escondem nas profundezas do mar. É assustador pensar o quanto não conhecemos desse local. Número 4. Existem alguns ecossistemas incríveis no fundo do mar. Em 1977, uma expedição de pesquisa em alto mar fez história ao encontrar fontes hidrotermais, liberando água rica em minerais no fundo do oceano. Essa descoberta mudou nossa compreensão do mundo como o conhecemos, porque até aquele momento pensávamos que toda a vida dependia de luz solar para fazer fotossíntese e sobreviver. Mas esses respiradouros nos mostram que temos muito mais a aprender. Hoje eles continuam sendo encontrados em áreas de atividade vulcânica no oceano, onde a água é aquecida por magma, através de aberturas que racham as camadas da Terra. Essas aberturas possibilitam um ecossistema totalmente novo, prosperando com minhocas gigantes e muitas outras formas de vida. Os organismos são frequentemente agrupados em torno de estruturas que emitem partes de água superaquecida e cheias de produtos químicos. Ainda que sejam tóxicos para os seres humanos, os produtos químicos fornecem nutrientes que certas bactérias podem converter em energia, assim como as plantas convertem a luz solar durante a fotossíntese. Esse processo de conversão de produtos químicos em energia é conhecido como quimiossíntese e redefiniu algumas bases do que a ciência pensava. Número 3. Aberturas geotérmicas não são os únicos ecossistemas férteis do fundo do mar. Exuberantes jardins de corais de vários tamanhos, cores e formas são capazes de sobreviver nas águas geladas e extremamente escuras de até 6.000 metros de profundidade. De fato, os cientistas descobriram quase tantas espécies de corais do fundo do mar quanto em águas rasas. Ao contrário dos corais de águas rasas, os do fundo do mar não precisam de luz solar, mas obtêm a energia e os nutrientes que precisam aprisionando minúsculos organismos nas correntes de água que passam por eles.
Nos últimos 20 anos, cientistas, auxiliados por avanços tecnológicos, foram tendo uma surpresa atrás da outra sobre esses corais no fundo do mar e contam agora com mais de 3.300 espécies de corais identificadas no fundo, com os números subindo sem parar. Eles são incrivelmente diversos e antigos. Os corais pretos, por exemplo, são estimados entre 4.000 e 8.500 anos de idade ou mais, tornando-os mais antigos organismos marinhos vivos já registrados. Além disso, alguns crescem em belas estruturas que se elevam até 35 metros de altura. Esses corais, junto com outros organismos formadores de habitat, como esponjas, fornecem proteção contra correntes e predadores, atuando como viveiros de peixes jovens e alimentando, reproduzindo e criando áreas para centenas de milhares de espécies. Número 2. O fundo do mar pode resolver muitos dos nossos problemas. Alguns organismos que vivem em habitats de coral do fundo do mar costumam sintetizar produtos químicos com enorme potencial para futuros medicamentos ou produtos comerciais, como produtos farmacêuticos, enzimas, pesticidas ou cosméticos. Por exemplo, os cientistas descobriram recentemente que algumas esponjas que crescem em ecossistemas de coral no fundo do mar produzem antibióticos porque possuem compostos com propriedades anti-inflamatórias e antivirais. Ainda mais surpreendente, um composto de uma esponja de águas profundas impede as células cancerígenas de se dividirem e espalharem, juntamente com os agentes anticancerígenos. Algumas espécies de corais contêm compostos que causam dor e até substâncias com altas concentrações. Você sabe de outros compostos que salvam vidas e que estão em recifes de coral nas profundezas do oceano? Número 1. O fundo do mar é uma terra árida. Deixe de lado tudo o que falamos sobre as fontes geotérmicas e os recifes de coral do fundo do mar, porque a grande maioria dele é inóspita e desabitada. Pensando sobre isso, é bastante parecido à vastidão vazia do espaço sideral, mas no espaço você pode ver tudo usando telescópios, enquanto aqui a visibilidade é inferior a 30 metros e a velocidade de viagem é muito lenta. Essa é uma visão normal do fundo do mar a partir de um robô submarino. O mais interessante desse ambiente são as criaturas que ainda estamos para descobrir. E você, o que acha? Encontraremos formas de vida mais exóticas nos alienígenas do mar ou do espaço?